Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra falar sobre um assunto que eu gosto muito e que eu acho que vai ser muito útil porque faltou pra mim, então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência, que é sobre a gestação e o trabalho de parto de uma gata. Então, se você tem uma gatinha e você está esperando que ela fique prenha ou alguma coisa assim, ou se a sua gatinha já tá prenha e você não sabe o que fazer a respeito do trabalho de parto, continua assistindo o vídeo que eu vou dar várias dicas. Então, é o seguinte, quando eu peguei a Isa, ela não era castrada, eu já tinha o PR, eu queria que ela tivesse uma cria, né? Na verdade, eu não castrei ela antes porque eu realmente queria que ela tivesse uma vez pelo menos os bebês. Tem gente que diz que é besteira, tem gente que diz que tem que ter, mas enfim, eu quis passar por essa experiência e quis que ela passasse também. Então deixei ela entrar no cio e ela ficar prenha. E aí ela teve essa primeira cria. Aí aconteceram várias coisas nesse meio tempo, que eu não consegui castrá-la nem castrá-lo. E aí ela acabou ficando prenha mais 2 vezes, né? Ela teve gatinhos em fevereiro do ano passado, em outubro do ano passado e agora a última cria dela em abril, né? Eu digo a última porque os meus machos já estão castrados, então não vai ter mais bebê, eu moro em apartamento, então acabou, depois das férias é a vez dela. Quando isso aconteceu, eu quis saber de quanto tempo era a gestação, o que eu devia fazer para ajudá-la, como seria a preparação para o parto e tal, e eu fui pesquisar muitas coisas a respeito disso. A gestação de uma gata gira em torno de 60 dias. Como a gente tinha percebido que ela tinha entrado no cio, a gente estava meio que preparado. Das 3 gestações da Isa, o primeiro parto eu não acompanhei. Eu estava viajando e aí quem acompanhou foi meu marido. A gente já tinha lido muito a respeito sobre o que fazer, o que não fazer, mas assim, eu tô fazendo esse vídeo principalmente por isso, porque todos os vídeos que eu vi, eles ajudaram, sim, não vou dizer que não ajudaram, mas eles não me prepararam para o que tava para ver, tá? Eu vi muito na internet, assim, que as gatas procuram um lugar escondidinho, aconchegante, escurinho, ficam lá um tempo, diminui a quantidade de comida que ingere e essas coisinhas. E parece que isso é para a maioria das gatas, isso acontece, né? Nós preparamos casinha, caixa, de um tudo. Ela não se interessou por absolutamente nada. De qualquer forma, a gente deixou a caixinha com um cobertorzinho, tudo bonitinho, preparadinho num canto. Só que o que aconteceu foi o seguinte: a dona Isa e o seu Pierre, quando a Isa entrou em trabalho de parto, começaram a bater na porta do quarto, do meu quarto, para chamar meu marido, às 5 horas da manhã de sábado para domingo. Eu falo que a Isa, se ela fosse mulher, ela seria aquelas que faz aquele super escândalo na maternidade, sabe? Porque tem as mulheres mais quietinhas, as mais normais e as bem escandalosas loucas. Ela seria uma escandalosa louca. Ela começou a ter os filhotinhos, ela ficou desesperada. E ela começou a ter os filhotinhos pelo chão. Ela não foi atrás da casinha que a gente tinha preparado, ela não entrou em nenhum cantinho, ela não foi atrás do sofá, ela não fez nada disso. Ela simplesmente começou a parir pela casa. Isso foi um desespero pro meu marido, porque tudo que ele procurava dizia que a gata ia ficar lá quietinha, bonitinha, fazendo o trabalho dela, e ela não fez, né? Ela até, inclusive, perdeu 2 filhotinhos, ela teve 5, mas só 2 sobreviveram porque ela nem lambeu, ela largou o meu chão de granito. Aí meu marido saiu pegando, ele pegava os filhotinhos e colocava dentro da caixa e depois levava ela até lá e ela começava a lamber e tal, mas 2 ela negligenciou e só sobreviveram 3. Isso foi muito difícil porque a gente não imaginava que isso ia acontecer, que ela ia ficar louca, desesperada, né? Isso foi só durante o parto. Ela cuidou dos bichinhos, ela cuidou de escondê-los, de amamentá-los e de limpá-los e tudo bonitinho. Mas na hora do parto foi muito difícil. O primeiro e o segundo parto duraram cerca de umas 2, 3 horas para nascerem os 5 bebês, né? No primeiro 3 sobreviveram, como eu disse, no segundo 4. No segundo parto eu estava presente, foi num domingo à tarde, e ela começou a mostrar sinais de trabalho de parto, que eles parecem que estão sorrindo e começam a respirar, tipo cachorrinho que fala, né? Não vou imitar aqui, porque pelo amor de Deus, olha o mico. Mas eles fazem aquela carinha e começam a respirar, tem uma respiração mais ofegante.
a gente meio que tinha que segurar ela dentro de uma casinha que eu tinha preparado pra ela, toda bonitinha e tal, pra ela não sair correndo e tendo os bebês pela casa de novo. Mas também foi super rápido, coisa de 1h30, 2 horas, até o finalzinho mesmo, vai, um pouquinho mais de 2 horas, ela teve os bebês. Na terceira vez, esperando eu que já estava tudo bonitinho, já estava toda preparada, já falava, nossa, eu sou a maior parteira de gato da história, entendo tudo, super show de bola. Isa ficou prenha de novo. Começou o trabalho de parto. Dessa vez, foram 18 horas de trabalho de parto. Ela começou a dar os primeiros sinais às 4 horas da tarde. O primeiro bebê demorou umas 4 horas pra nascer e ela desesperada e a gente não sabia o que fazer. À noite, como eu tenho 2 gatos maiores e eu com medo dela sair tendo os filhotinhos pelo chão frio, eu coloquei ela dentro do box do meu banheiro, que tava sequinho, joguei um monte de lençol lá, a casinha, comida, a água, tudo, e deixei ela lá dentro meio que presa, pra ela não sair desesperada pela vida, tendo filhotinhos pela casa inteira. Eu acordei no outro dia e o último filhotinho nasceu, era por volta das 10 horas da manhã. Foi muito tenso. Depois disso eu falei, eu não quero, nem por acidente, eu coloquei como prioridade a castração. E foi até interessante, porque eu levei ela pra castrar, cheguei lá e descobri que ela tava prenha. E aí falei, não, tem que nascer primeiro, mas assim, tipo, ela tem que castrar. Depois aconteceram várias coisas e acabou que eu consegui também castrar os machos, e ela vai ser castrada um pouquinho depois, mas os machos castrados já garantem que ela não vai ficar prenha de novo, certo? Então, assim, cuidados que eu posso dizer pra vocês quando perceber que sua gatinha tá prenha, ou ver que teve que ela teve a cópula no cio, dá uma comida diferente, ela já precisa comer a comida de filhote. Tem um tipo de comida que é melhor, que é o que eu dou pra minha gata, que é uma comida pra gata que tá amamentando e filhotinho muito pequenininho, porque ela precisa dessas vitaminas, ela precisa desse cálcio e tudo mais, pra ir preparando tanto os bebês quanto pra amamentação. Você vai assustar muito, porque a gata ela perde muito pelo, ela fica muito magra, porque ela começa a se dedicar única e exclusivamente pros bebês. E ela até muda um pouquinho de personalidade. Minha gata é super apegada comigo, mas quando ela tem bebês, ela fica só com os bebês. E é normal, né? Eu acho que a maioria das mães. E aí os bebês vão crescendo. Dicas sobre bebês crescendo. Quando eles nascem, ela lambe, né, e come a placenta. Na segunda cria teve um bebezinho que ela não comeu a placenta, aí no dia seguinte estava sequinho, eu fui lá e cortei a placenta e tirei. Eles não abrem os olhos assim que nascem, eles ficam por volta de 1 semana a 10 dias para abrir os olhos. É interessante que você fique de olho, porque principalmente se ela tem uma cria muito grande, porque às vezes ela não dá conta de limpar o olhinho de todos e tal. Então fica de olho pra ver se tá tudo bem higienizado, se ela tirou realmente todas as placentas, pra não ter infecção e os filhotinhos morrerem depois. Outra coisa importante é sobre a higiene. Gatinho e filhote não faz xixi e cocô pela vida. A mãe lambe. É meio nojento, eu sei. Só que pelo menos as coisas não ficam todas sujas e eles todos sujos e tal. Então você não vê. Você vai ver xixizinho e cocôzinho de gatinho e filhotinho quando eles começarem a comer. Enquanto eles não estiverem comendo, a mãe mesmo dá um jeito, tá? A minha gata, todas as crias que ela deu, ela tinha cria num lugar, depois ela transferia os filhotinhos para um lugar mais limpinho, mais escurinho, mais bonitinho. Então é interessante deixar esse lugar separado, senão você vai ficar desesperada, porque você não vai saber onde ela colocou, ela pode colocar embaixo do sofá, pode colocar em vários lugares, então prepara um lugarzinho que ela vai trocar, porque gato é um bicho limpo, e como em todo parto fica muito sangue, muito líquido, e aquilo ela não gosta, ela tira os filhotinhos, ela pega pelo pescocinho e sai carregando e leva eles embora. Se a família tem um bom relacionamento com a gata, ela não vai ficar arisca como um cachorro. Por exemplo, todas as vezes eu mexia nos bebês e ela nunca ligou. Ela sempre deixou eu mexer de boa. Quando eles são muito pequenininhos, você mexe e ela vai lá em seguida e lambe eles todinho, como se pra limpar de você ter tocado nos bebês. Mas ela não fica arisca, ela não briga.
Ela não é que ela não briga, ela até fica meio mia, assim, tipo, não quero e tal, mas ela não fica brava. E eu percebi que isso foi diminuindo conforme o tempo. Tipo, na primeira ela ficava bem irritadinha, tipo, brigava comigo, miava pra mim, e nas outras ela nem ligava. Eu pegava e ela nem tchum. O que mais que eu posso falar? Sobre a ração, assim que os bebezinhos nascem, ela precisa continuar comendo essa raçãozinha de filhote, tá? É muito importante para a saúde dela e para a saúde dos bebês. Bom, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Queria acrescentar também sobre você prestar atenção na sua gatinha, levar ela no veterinário. Se você faz, diferente do humano, se você faz ultrassom, você não consegue precisar quantos filhotinhos tem. Mas tem um outro exame que você faz e você consegue, esqueci o nome agora, se eu lembrar eu coloco no post, que dá pra saber direitinho quantos filhotinhos tem. Aí a gente fez isso com a Isa na primeira gravidez dela. Mas assim, fica atenta à sua gatinha, se ela tá em sofrimento, se tá saindo muito sangue. Essas são todas as recomendações que eu li antes, eu não sou veterinária, não entendo. Mas eu queria dar um depoimento de experiência mesmo, até porque a minha experiência foi bem diferente do que eu vi por aí. Mas assim, você consegue em sites especializados ver quanto tempo. Normalmente, pelo que eu vi, o trabalho de parto deve durar mais ou menos isso aí, 18, 20 horas no máximo, senão é bom você levar a gatinha no veterinário, porque pode ficar algum bebezinho preso e aí ela vai ter infecção e vai ficar muito doente, pode vir a morrer. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu já vi gatinhas que não tiveram partos bem-sucedidos e morreram de infecção depois. Isso vizinho e tal, gente conhecida. Então presta atenção na sua filhotinha. Depois que os bebês nascem é a coisa mais fofinha. Vocês vão amar, porque eles são muito lindinhos. E é isso. Queria agradecer quem quis ver o vídeo, quem viu o vídeo até o final. Se você gostou, deixa um joinha esperto pra dizer que você gostou. E até a próxima!